Fala aí, meus irmãos, um ótimo entardecer a todos, meus irmãos, voltando aqui às Sagradas Escrituras. Yahshua é o Machia, anunciado pelos profetas, e ele ressuscitou dos mortos. Chegamos no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, isso também está escrito no livro de Lucas. Lucaial, capítulo 18, versículo 18, meus irmãos, a parábola do jovem rico. Por que é tão difícil, né, nós encontrarmos ou chegarmos até a salvação? Né? Por que é tão difícil? Porque, meus irmãos, nós temos que nos dedicar, como os discípulos se dedicaram. Nós temos que nos esforçar, como Yasha, né, Josué também se esforçou quando ele escutou a voz. Né? A voz falando para ele, a voz do Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos, quando disse: seja forte e corajoso, não fui eu que te enviei? Então nós temos que nos esforçarmos, meus irmãos, buscar as escrituras, lermos e aprendermos sobre ela, né? Porque lá está escrito: examine as escrituras, lá encontrais a vida eterna. Então, para que nós alcancemos a salvação, para que a gente possa chegar diante do trono como pessoas revestidas, como pessoas conhecedoras, né? Não como pessoas sem conhecimento, né? No livro de Osés está escrito da seguinte forma, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento, meus irmãos, e a única forma de nós encontrarmos conhecimento é lendo as Sagradas Escrituras. E esse jovem rico, ele buscou conhecimento e seguiu os mandamentos, né? As testemunhas de Yahshua, o que é que diz a Escritura? Eles guardam os mandamentos de Yahweh, né? Está escrito dentro do seu coração. Né? E quais são esses mandamentos? Né? Isso foi dito por Yahshua, né? Yahshua disse: não matarás, né? Por que não matarás? Porque a pessoa que mata, ela vai a juízo, meus irmãos, ela vai ser julgada no grande trono branco. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Antigamente, havia um derramamento de sangue muito grande, né, nos conflitos e as batalhas que o povo de Israel travava, né? Muito derramamento de sangue. Né? Então, tudo se fez novo depois da vinda do Cordeiro, depois do novo pacto do Cordeiro. Né? O pacto do Cordeiro não foi em vão, meu irmão, né? O sacrifício do Cordeiro não foi em vão. O sacrifício do Cordeiro foi para trazer para nós harmonia, foi para trazer para nós paz. Né? Essa paz nós estamos levando hoje. Né? Nós estamos em grande alegria, né? Apesar das tribulações, apesar da tentação, né? Que o tentador, ele está solto, meus irmãos. Então ele disse: não matarás, não cometerás adultério, né? Vós que sois casados, né? Tem que honrar o casamento, né? O homem tem que honrar sua esposa, né? Uma boa mulher é coroa, né? Para a cabeça do seu marido, né? E um bom marido, né? É aquele que ama e põe a sua mulher em primeiro lugar, né? Então nós não podemos cair no pecado do adultério. Por quê? O pecado do adultério, ele é muito difícil de se resolver, né? Mas é um pecado, assim falado pelo nosso mestre, né? Yahshua Machia, né? Quando ele livrou aquela mulher de ser apedrejada até a morte, né? Ele disse: vá e não peques mais, né? Então, não cometerás adultério, não furtarás, né? Você não pode roubar as coisas que não lhe pertencem. É isso que quer dizer aqui. Não dirás falso testemunho, né? É testemunhar contra a pessoa falsamente, né? Levantar a calúnia, difamação. Isso também é errado, né? Honrar o teu pai e a tua mãe, né? Quando a gente honra o pai e a mãe, nós estamos nos colocando como pessoas boas, né? Todo bom filho também é bom marido. Então a gente tem que amar nossos pais, porque dias de vida são acrescentados para nós, e quem acrescenta esses dias de vida é o Todo-Poderoso Yahweh. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Esse aí é um dos dois maiores mandamentos. Quando Yahshua, né? Yahshua foi interrogado e quando perguntaram para Yahshua qual era, né, o maior de todos os mandamentos, ele disse: ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro, né? Amarás o teu Yahweh, né, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, né, com toda a tua sabedoria. Né? Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo maior de todos os mandamentos, né? Amar o teu próximo. Né? Então a gente tem que sempre estar preocupado com o nosso próximo, né? Não só levando a palavra, visitando eles, né? Sabendo se eles estão passando por necessidade, principalmente aqueles que estão debaixo da ponte, né? Porque Yahshua também falou a respeito disso. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, né?
dê de vestir a quem anda nu. Nossa preocupação são os humildes, os simples, né? As pessoas que estão, né, precisando, né, de uma mão amiga, pessoas que estão passando por necessidade, que são muitas. Né? Então ele foi e disse, né, o jovem foi e falou, né, para o nosso mestre, né, e disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Né? O que é que está me faltando para mim conseguir a ressurreição? Né? O que é que está me faltando para mim entrar no teu reino, Machia? Né? Porque ele foi até Yalcha. E a intenção dele, como ele tinha feito todas as coisas certas, muitas pessoas estão fazendo as coisas certas mesmo. Estão guardando os mandamentos, estão levando a palavra, né? Mas vai chegar, né? Vai chegar o Cordeiro, né? Que conhece todas as coisas, que nos examina, né? Sabe como foi que nós nos comportamos durante o transcorrer, né? Dos talentos, né? Durante o transcorrer, né? Do nosso chamado que ele nos deu. Ele vai saber como foi que nós nos comportamos, se nós fomos realmente ovelhas, né? Se nós fomos realmente obedientes. Então ele foi e falou isso, né? Aí Yalcha disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Né? E segue-me, dê aos pobres tudo que tu tens. Né? Então esses líderes religiosos não fizeram isso, meus irmãos. Seus cofres estão abarrotados de dinheiro, né? Estão ricos. Né? Rico eu estou, né? E não sabes tu, que é um infeliz, né? Um cego, né? E nu. Né? A pessoa está nu por quê? Não teve a sua veste lavada. A pessoa está nu por quê? Porque não conhece, não tem revelação. Né? A igreja de Filadélfia, os irmãos da igreja de Filadélfia estão tendo revelação. Os irmãos da igreja de Filadélfia estão acompanhando, né, a execução, cada martelada que o Todo-Poderoso dá lá em cima nos céus, que é executada aqui na terra, né, os momentos proféticos. Né? Então, quando Yalcha falou isso, o que foi que aconteceu? Né? Para ele poder ressuscitar dentro dos mortos, para ele poder ter um corpo, né, transformado, conforme diz as Escrituras, que já vou falar para vocês sobre a ressurreição. Né, quanto é importante a gente ressuscitar dentro dos mortos, quanto é importante nós morrermos, né, junto com o nosso Cordeiro, né, levando a mensagem, anunciando a mensagem, falando que Yalcha é o Salvador. Né. Então só uma coisa te falta, né, meu irmão? Dê tudo aos pobres. Ele foi o que ele fez. Virou as costas para quem? Para Yalcha, o Salvador. Ele virou as costas para a salvação. Muitas pessoas está acontecendo isso. Meu irmão. Eles se inclinam para o mundo da cobiça. Eles se inclinam para o lado do dinheiro, a ganância, né, de sempre querer mais, e a sua preocupação é sempre nele. Ele sempre vem em primeiro lugar, e ele esquece os mandamentos de Yalcha, ele esquece, né, quando Yalcha mandou nós dar de comer a quem tem fome. Ele esquece dos mandamentos e acaba pensando em si, se tornando uma pessoa soberba, se tornando uma pessoa cheia da querela, uma pessoa cheia do direito, né? E nós não podemos ser assim, nós temos que ser imagem e semelhança, ser semelhante ao nosso Cordeiro. Yalcha, né? Que foi ele que ressuscitou dentre os mortos. Se algo aprovou, né? E se nós nos comportarmos como o nosso mestre, também Yalcha vai nos aprovar. E nós vamos ressuscitar, né? Num corpo incorruptível. Né? Então, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, era um homem rico. Tinha muitas propriedades e ele não conseguiu virar as costas, né, para sua riqueza. Né? E disse então Yalcha aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Né? Difícil, meu irmão, por quê? Por causa exatamente da ganância, né? Por causa exatamente do seu coração. Né? Aonde está o seu tesouro, também está seu coração. Se o seu coração estiver voltado para as propriedades, riquezas, né? O que é que vai acontecer? Você vai acumular tesouro na terra. Você não vai acumular tesouro no céu, nós temos que acumular tesouro no céu. Né? É como Yalcha disse, né? Não acumuleis tesouro na terra, não acumuleis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem tudo consome, mas acumuleis tesouro nos céus, lá em cima. E como é que a gente acumula tesouro lá em cima? Levando a palavra, meus irmãos, falando da verdade, estando no caminho da justiça. Né? Yud Rei Vavshinai, né? Que quer dizer Yalcha. Yalcha salve, Yalcha é a salvação, Yalcha é o nosso Salvador. Isso é a verdade, isso é o caminho da justiça. Isso é acumular tesouro no céu, meus irmãos. Não pensar, né, no dia em que você vai extorquir, no dia que você vai tirar dos seus irmãos o que os seus irmãos não têm. Muitas ovelhas não têm o que comer. O que é que nós temos que fazer? Repartir.
partir o pão, né? Partir o alimento, né? Levar aos necessitados aqueles que eles estão precisando, né? Que é comida, alimento. Né? É isso que Yahshua mandou nós fazer, dar de comer, nós temos que levar comida para aqueles que não têm. Né? Então essa é a preocupação de Yahweh, alimentar os sedentos. Né? O reino do céu é dos humildes, é dos homens simples. Né? Não é, meus irmãos, daqueles homens que estão nos palácios, como Yahshua falou, quando falou com referência a Yohana, né? Que era o emissor. Então, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no meu reino. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se, né? Eles ficaram admirados, porque eles largaram tudo que eles tinham. Largaram os pais, largaram a mãe, largaram seus irmãos, largaram os seus negócios e foram ser discípulos de Yahshua. Levar as mensagens, levar a palavra Kadosh aos quatro cantos da terra. Então, eles foram perguntar: quem poderá ser salvo, mestre? Qual é a pessoa que vai ser salva? Aí Yahshua, olhando para eles, disse-lhe aos homens: isso é impossível, mas a Yahweh tudo é possível para Yahweh. Porque quem escolhe a pessoa que vai pôr no reino é Yahweh, é o Todo-Poderoso que escolhe, que não cabe a Yahweh escolher, mas sim Yahweh, é Yahweh que escolhe a pessoa. Então Yahweh escolhe a pessoa pelo quê? Pelo seu coração, pelo seu comportamento, pela sua bondade, né? A bondade que tem dentro do seu coração em fazer o bem. Né? Aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que pensa no próximo, ela é escolhida pelo Todo-Poderoso, né? É o Todo-Poderoso que escolhe, meus irmãos, não somos nós, né? É o Todo-Poderoso que envia os seus mensageiros, não somos nós, não é os homens da terra, não. Quem escolhe é Yahweh, né? Quem dá a unção, né? Quem dá o Moshihá, né? Que enche a pessoa, né? De autoridade ao Todo-Poderoso Yahweh. Né? E Yahweh, olhando para eles, disse-me: aos homens isso é impossível, mas a Yahweh tudo é possível para aquele que crê. Então, Cafos, Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Yahshua foi e disse: em verdade vos digo que quem me segue, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono do seu resplendor, também vos assentareis sobre 12 tribos. Né? Aquele que segue Yahshua vai se sentar, né? Aquele que for feito rei. Né? Por isso que Yohana, quando o querubim chamou Yohana, ele disse: vem, entraste aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer no fim dos tempos. Né? Ele viu os 144 mil, né? 12 vezes 12 são 144 mil. Né? É um número simbólico de pessoas que serão seladas pelo Ruach Kadosh. Né? E mais na frente, ele viu aqueles sacerdotes, reis, né? Que se sentaram ao lado de Yahshua, né? 12 pessoas, né? 24 pessoas, 12 de cada tribo se sentaram ao lado do Cordeiro, né? Que formam os 24 anciões. Eram 24 anciões, né? Com coroas e vestimentas brancas. Mas ele olhou mais na frente, ele viu o grande número de salvos, né? Como a areia do mar. Né? E quem é que são esses salvos? São aqueles que vão crer nos nomes Kadosh, né? Que vão crer no Salvador. Eles vão invocar, a Escritura diz que no fim dos tempos eles vão invocar os nomes verdadeiros. Né? E aí, no meio da grande tribulação, né, algumas pessoas serão arrancadas da terra, serão salvas, né? Porque creram, né, no Cordeiro, creram na salvação, creram na nossa anunciação. Muitas pessoas estão sendo emergidas nas águas. Né? Uma grande multidão de Aldins foram emergidas nas águas nos últimos tempos. Quando você é emergido nas águas, você é selado com o nome Kadosh, né? O nome da salvação, né? Que é Yahshua. Né? Então, para você só existe Yahshua, para mim só existe Yahshua, e para aquele que está ouvindo essa anunciação, né? Ele vai crer nos nomes Kadosh e vai mergulhar nas águas, e para ele também vai existir só Yahshua, e vai receber o dom. Né? Para você poder receber dom, você tem que mergulhar nas águas, né? E receber o Ruach Kadosh. Né? É o Ruach Kadosh que deixa os dons para a pessoa, né? Quando ele repousa sobre nós, sobre o nosso corpo. Né? E aqui, meus irmãos, nós estamos aqui na passagem da ressurreição. Né? Quando o Shaul falou da ressurreição, né? Ele disse que nossos corpos serão corpos transformados quando o Cordeiro vier. O Cordeiro vem de cima para baixo, meus irmãos. Ele não vai colocar
os pés dele nesse chão. Porque ele falou, o mundo jaz do maligno. Lá de cima ele vai ceifar. Lá de cima, as pessoas que estiverem mortas, elas vão ressuscitar num corpo incorruptível, igual o do nosso mestre. Né? Pessoas cheias de autoridades, né? Elas vão subir, né, para onde está o Cordeiro. Assim será a vinda do Cordeiro. E o que foi que disse Shaul? Né? Shaul falou da seguinte forma: também vos notifico, irmãos, as boas novas que já vos tenho anunciado, a qual também recebeste, no qual também permaneceis em Yahshua Mashiach, né? Pelo qual também sois salvos, se revestíveis de tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Nós estamos crendo, acreditando, né? Não em vão, não falsamente. Nós sabemos que o Cordeiro, o nome dele é Yahshua, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi do Mashiach, né? Ele recebeu do Mashiach porque ele viu Yahshua, né? Quando Yahshua ele apareceu na estrada de Damasco, né? Ele viu, então ele recebeu, né? O que ele recebeu? O Evangelho, né? Ele recebeu a palavra, ele recebeu o pão para falar para os Yaldins, o povo gentil. Shaul pregou, ele anunciou para o povo gentil, meus irmãos. Que Yahshua morreu por nossos pecados, né? Veja só, Yahshua morreu por causa dos nossos pecados, né? Os pecados das ovelhas perdidas, segundo as Escrituras, né? E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, né? Yaldim, ele não morre. Yaldim dorme, estão dormindo aqueles que morreram invocando os nomes, né? Os nomes Kadosh e Al-Yahshua. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os discípulos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos discípulos, que não sou digno de ser chamado de discípulo, pois que persegui a igreja de Yahweh, né? Ele perseguiu o povo de Yahweh, o povo Kadosh. Né? Shaul, ele perseguiu, né? Ele se achava o menor por causa disso, né? Mas lembre das palavras de Yahweh, né? Lembre das palavras de Yahweh: o menor entre vocês, né, será o maior, será feito o maior. Então, meus irmãos, eu espero ter contribuído mais uma vez para o crescimento da igreja do Mashiach. Acredite na ressurreição. Acredite nas palavras. Acredite no nome do Salvador, Yahshua. Shalom, meus irmãos.